trabalhos desta manhã, prepararemos o painel dos diretores de Rotary Internacional. Gostaríamos de convidar para virem ao palco com tranquilidade os diretores de Rotary Internacional presentes a este instituto. Diretor Mário Antonino, diretor Gerson Gonçalves, diretor José Alfredo Bretoni, diretor Luiz Coelho, diretor Antônio Alage, diretor José Antônio Antióleo e diretor César Luiz Scherer. A secretaria do evento informa que, aos interessados, foi disponibilizada a venda de bolsas adicionais das inscrições. Basta que procurem a secretaria do evento. Informamos também que, em razão da quantidade de palestras em língua estrangeira, aqueles que necessitarem podem buscar rádio tradutor no saguão do centro de eventos. Convido para conduzir este momento o diretor convocador do 47º Instituto Rotary do Brasil, governador Agércio Tabosa Pinto, Henrique Vasconcelos. Bom dia novamente, meus diretores, fiquem à vontade. Meus amigos, eu vou quebrar um pouco o protocolo, porque Rotary é feito de trabalho voluntário. Rotary é feito de continuidade. E essa continuidade não só acontece, como vocês estão vendo aqui, a continuidade, que vista bonita desses homens que fizeram história. Muitos, eu criança, lembro com muito carinho de todos eles, por isso que eu chamo meus mestres. Mas lembro aqui de grandes pessoas como Jesus, Arquimedes Teodoro, Hipólito e tantos outros, que foi da minha geração que eu via aqueles homens, grandes homens lá em cima. Mas eu vou quebrar o protocolo para reconhecer o trabalho de uma pessoa. No ano passado, aliás, em 2018, nós tivemos um grande protocolo que foi o nosso querido Dávila. Lembram? O Dávila deu show aqui como protocolo. Infelizmente, na pandemia nós o perdemos. Infelizmente, o Dávila. E aí veio aquele questionamento em Foz do Iguaçu, como nós podemos criar novas lideranças, inclusive de protocolo. Isso era muito importante para a gente, os institutos. E aí o Scherer, com muita sabedoria, como sempre, convidou uma pessoa que está aqui, veio de Foz do Iguaçu, está aqui desde quarta-feira, cuidando de todo o protocolo. Enfim, ele vai ter que voltar agora para Paraná. Mas eu não poderia deixar de fazer um agradecimento especial ao ex-governador Aldair Casagrande, que eu peço aqui para vir aqui à frente. Ele que cuidou, junto com o Carlos Eduardo, cuidou desse protocolo e já está preparando novos líderes. Esse é o líder que prepara novos líderes, não que guarda seu conhecimento, não que guarda a sua sabedoria, e sim repassa para o legado, deixa um legado para os novos líderes. Aldair, meu eterna gratidão. Vai em casa, vai com Deus. Que Deus abençoe, uma ótima viagem. Obrigado a todos. Beijo no coração de todos. A salva de palmas. Muito obrigado. Mas vamos falar um pouco da história do Rotary nesse momento. Falar dos ex-diretores de Rotary do Brasil. Aqui eu tenho uma quantidade de perguntas para cada um. E vamos ter 5 minutos, em vez de 4, Carlos Eduardo, em vez de 4, nós teremos 5 minutos, tá, de resposta. Por favor, vamos até 5 minutos. Vou dar 4, não, hoje eu estou generoso. Estou brincando, pessoal, vocês mereciam muito mais tempo. Mas a generosidade é característica do diretor. Mas vocês deveriam ter muito mais tempo, mais nessa correria. E aí eu começo com a pergunta ao nosso decano, nosso querido Mário Antonino, que até em 5 minutos poderá fazer a seguinte resposta. Qual a importância, Mário, do governador do distrito na organização Rotary Internacional? É uma pergunta da Ana Maria, do Rotary Clube de Natal, Reis Magos. Eu sou, inclusive, sócio honorário desse grupo. Com você, Mário, 5 minutos.
uma responsabilidade muito grande quem começa a fazer depoimentos no meio de um contingente expressivo de líderes rotários que me ajudaram na minha formação e no meu desempenho de rotariano desde quando fui governador no ano de 1972, 73. Primeiro, fui colega de governadoria de Paulo Viriato Corrêa da Costa. Fomos verdadeiros irmãos como líderes rotários. E havia o desejo meu de, como um líder de um estado, de uma região nordestina, ter o que dizer e que mostrar aos meus liderados aquilo que os líderes dos distritos do Sul representavam como expectativa para o Brasil. E a primeira coisa que me veio à mente foi procurar conhecer de especialistas o que é que a gente tem de mais expressivo. A gente não queria colocar o Nordeste brasileiro como uma região de ignorantes e famintos. A gente queria voltar à procura das lideranças daqueles que pugnaram pelo civismo brasileiro, pelo orgulho de brasileiros. E a gente não queria ser inferior a ninguém. E como representante do Rotary, eu colocava a nossa querida instituição como uma fábrica de líderes, de homens de coração cheio, de pessoas a imaginarem o progresso nas suas regiões de origem. E a gente trabalhou em favor de um Rotary igual, do Arroio ao Chuí. A gente queria que o Rotary fosse respeitado e querido por onde a roda dentada pudesse ser apresentada como uma escola de conduta, como um contingente de comprometidos com o bem ao próximo. Nós procurarmos dar dignidade àqueles que precisavam, sem nenhuma noção de queixa ou de revolta por a gente não ser igual aos brasileiros mais ricos do Sul. Então, pugnamos por isso. E o que escolhi como dar ao nosso distrito uma posição de liderança nas comemorações do 50º do Rotary no Brasil. Nós tivemos uma sugestão de rotarianos líderes na história a fazermos com que no Morro dos Guararapes, onde foi travada a segunda batalha para a expulsão dos holandeses, nós reuníssemos a expressão da sociedade pernambucana, paraibana, rio-grandense do norte e também cearense, que nós tínhamos naquele ano o Ceará como estado importante do contingente do Distrito 450. Eu ainda guardo, querido governador Henrique, as lembranças de figuras espetaculares que a gente tinha, a começar pelo seu pai, governador 2 vezes, que eu tive o prazer de ser instrutor seu nas assembleias internacionais. E aqui vim aprender muita coisa que me ensinou com figuras extraordinárias do rotarismo brasileiro, dizer, esta é uma casa que está fadada para apontar o rumo do Rotary para o futuro do mundo. Então estou muito honrado e muito agradecido pelo fato de ter esse desafio. Começar, que esse começo seja abençoado, não em benefício do meu próprio, mas de vocês que estão aqui, construindo o futuro desse trabalho extraordinário em benefício da família do Rotary, da sociedade mundial, comprometida com a paz no mundo. Felicidades a todos vocês. Às vezes que a Cel vinha para a casa do Dr. Meton, da Dona Yolanda, minha casa, e ele tinha lá o quarto dele, lá aqui. Então são histórias que se confundem dentro do Rotary. E eu me criei com aquela pessoa, com o Mário Antonino indo visitar minha casa. Na sua casa, eu comi o melhor camarão da minha vida preparado. Olha a propaganda aí, ó. Tá merecendo voltar lá ainda, Dr. Meton. E agora nós vamos ouvir um
dos grandes mestres desse colégio de diretores, uma pessoa muito ponderável, muito carinhosa com todos, que sempre é muito generoso, que é o nosso ex-diretor de Rota Internacional, 1993-1995, nosso querido Gerson Gonçalves. Gerson, a pergunta que nos chega é a seguinte: quais as principais diferenças a destacar no Rotary anterior, de ontem, e no Rotary atual? A pergunta foi do Carlos Eduardo Paes, do Rotary Clube Fortaleza, Edson Queiroz. Com você. Você pode repetir a pergunta, por favor? Sim. Quais as principais diferenças a destacar no Rotary de ontem e no Rotary de hoje? Agradeço a pergunta feita pelo Carlos Eduardo e eu tentarei responder essa pergunta com uma analogia. Eu tive 2 casamentos. O primeiro casamento foi com Irani, que já dura 64 anos. 64 anos. O segundo casamento foi com o Rotary, que já dura 58 anos. Então, qual a diferença? A diferença é que no meu primeiro casamento havia um desejo de me casar com aquela mocinha. Desejo esse que expandia não somente no relacionamento, mas em sexo e assim por diante, constituição de uma família. Então, estamos casados e ninguém interferiu no nosso relacionamento, porque nós começamos a envelhecer juntos. O envelhecimento de um casal é mútuo. Eu posso não ter mais aquele casamento como um objeto de desejo pelas circunstâncias do corpo, mas há uma união muito grande na nossa família. Agora, e o Rotary? O Rotary também, na minha época, nós desejávamos entrar para o Rotary. Desejávamos entrar para o Rotary. Por quê? Porque o Rotary era constituído de profissionais de relevância na sua comunidade. E quem é que não gosta de estar entre os melhores? Quem é que não gosta? Eu tinha 28 anos quando fui convidado por um cliente meu, e ele disse: "Você conhece Rotary?" Eu falei: "Eu não conheço, mas conheço alguns rotarianos de muito destaque aqui em Londrina." Aí eu fui para o meu clube Londrina Norte, onde estou durante toda esta vida. O que aconteceu com o Rotary? O que aconteceu com o Rotary? Que os antigos aqui sabem. Nós estudávamos os fundamentos do Rotary. A ética, o servir. E começou isso a ser diluído a partir do tempo. E hoje nós temos o quê? Em Rotary nós temos números. Nós estamos num instituto desse tão bonito, mas não houve uma conferência sobre a prova quádrupla, por exemplo. Sobre o servir, porque é básico para o Rotary o servir. E o servir não para receber diploma, mas o servir como aquele ato que vem do coração. Abrimos as portas para o Rotary porque precisamos de novos sócios. Esses novos sócios pagam
e nós precisamos desse dinheiro para a manutenção do Rotary. Então a diferença é enorme. Eu estou nele, continuo nele, até quando Deus permitir. Mas que não se pode comparar o Rotary de 50 anos, de 40 anos atrás, com o Rotary de hoje, que hoje nós imploramos para uma pessoa entrar para o Rotary. No meu tempo, nós implorávamos para entrar para o Rotary. Terminei. Querido amigo José Alfredo Pretoni, diretor 1995-97. A pergunta que chegou a mim para ser perguntada foi feita pela Dalzira Silveira, do Rotary Clube Rotary Clube Foz do Iguaçu, Grande Lago. A pergunta foi: qual a importância da juventude para o Rotary e para as comunidades? Você, Pedro. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu devo agradecer aqui publicamente uma jovem que tem me acompanhado desde a terceira série ginasial. Casamos? Estamos casados há 58 anos, Dona Magnólia. Em segundo lugar, quero lembrar vocês que eu estou no Rotary há 51 anos. Em terceiro lugar, eu entrei no Rotary com 31 anos. Então, eu olho com todos vocês aqui. Quem se sentir velho, quem não se sentir jovem, quem não tiver energia, fique de pé. A resposta começa a partir desse silêncio. A juventude do Rotary está sentada aí na nossa frente. Ela é renovada ano a ano. Se você tivesse velhinho, careca, etc., mesmo usando bengala, né, Gerson? Mesmo usando bengala, que funciona até como um instrumento de defesa hoje na nossa sociedade do Brasil. Vocês gostariam aqui. Esse é milagre que vocês que estão aqui transmitindo para aqueles que têm idade, como nós tivemos para entrar, mostrando: olha, a juventude é fundamental. Não é juventude física, é juventude mental. É isto que nos impede, é isso que nos empurra, é isso que nos estimula. Como a qualquer jovem de 25 anos, de 22 anos, de ver: eu quero ver mais, eu quero participar mais, eu quero me educar mais, eu quero ser importante mais para mim, para minha família e para o meu negócio. Para isso você precisa ter o seu sangue e na sua mente um dispositivo que Deus nos deu. Sempre pensar positivamente. E o jovem pensa positivamente, e por que tem desafio. Eu com 31 anos de idade, estou casado com 3 filhos. Hoje isso já é um pouco mais raro de acontecer. Mas nada impede, por causa das circunstâncias políticas, econômicas, seja lá o que for, o jovem de idade, de 18 a 30 anos, que fazem parte do Rotaract, tem desafios diferentes do que nós tivemos, em vista da própria cultura, da própria ação em termos de comunidade. Então aí nós passamos a ter dificuldade, como o Gerson teve, de você pegar jovens com 31 anos, querendo construída, e não querer forçá-los a se tornar rotariano, como estão forçando que o Rotaract tem que ser rotário, o Rotary de qualquer modo. Ele tem que ter a vida dele, ele tem que amadurecer ali, para entrar efetivamente nos nossos grupos. É por isso
que nós necessitamos deles. Mas é por isso que tem havido, e isto é importante entender, não o desinteresse deles. Pela estatística que foi apresentada onde que 37% dos rotaracs não se interessam por ser rotariano, antes todos gostariam de ser rotarianos. E não adianta eu falar, todos nós aqui poderíamos fazer um rotaract com todos vocês, com a idade que vocês têm. Onde é que está a juventude física? Realmente houve uma certa modificação, que eu espero que no Conselho de Legislação modifique, para incentivar novamente. Nós temos um grupo de jovens se preparando para ser jovens rotários. E é isso aí, meus amigos. Mais uma vez, eu olho para vocês e falo, que bom, que excelência de nós estarmos aqui num meio de mais de 1000 jovens. Muito obrigado. Obrigado, Petão. Cada um daqueles mais jovens, daqueles mais experientes, o mesmo entusiasmo que nos traz aqui a cada ano nos institutos Rotary do Brasil. Dentro dos pilares básicos do rotariano e, consequentemente, do Rotary, a liderança é extremamente importante, a diversidade, a prestação de serviços, a inclusão e cuidado. Todos cumpriram o tempo e agora vamos passando para o nosso amigo Antônio Alage, que foi diretor no ano dos anos 2009 a 2011. E a pergunta é de uma pessoa que, ligada ao seu amigo Paulo Eduardo Fonseca, do Rotary Clube São Paulo Liberdade, que ele pergunta qual a importância do próximo Conselho de Legislação de 2025. Obrigado, Henrique, diretor Henrique, bom dia a todos. Como vocês viram, essa experiência realizada aqui é uma das razões desse evento e desse momento do Instituto. Porque não adianta nada a gente ter vivido e tendo experiências se a gente não compartilhar, e eles compartilharam a sabedoria e a experiência do passado. Conselho de Legislação. O Conselho de Legislação é o parlamento do Vale. É onde são decididas, em função da vivência de a cada 3 anos, rever a legislação rotária, que é constituída de 3 documentos: o Estatuto, o Regimento Interno e o Estatuto do Clube. E rever esses documentos em função das prioridades da nossa organização. Os delegados do Conselho de Legislação, coordenado pelo Alage, a nosso pedido. Também vamos ter um treinamento em Assunção também dos delegados do Conselho de Legislação da Zona 23B, conforme orientação do Rotary Internacional. E estamos fazendo reuniões periódicas, o Alage, meu pedido, reuniões periódicas com os delegados do Conselho de Legislação, que é um momento muito importante para todos nós. Obrigado, Alage. Agora passando para o nosso amigo, pai de 4 rapazes, cada um mais espetacular que o outro, nosso querido Jô, nosso querido André, nosso querido Fernando, nosso querido Guilherme, nosso ex-diretor José Antônio Antiório, de 2011 a 2023, que o Maurício Alves, Rotary Clube Francisco Beltrão, Integração, querido companheiro, esse companheiro é um companheiro especial do meu ano, 2007, do nosso ano, que ele pergunta, Antiório, qual a sua visão? Para quem não sabe, o Antiório é proprietário de escolas e ele é um educador, então tem tudo a ver com esse assunto. Antiório, qual é a sua visão sobre o papel da liderança digital na aprendizagem? Obrigado, Henrique. Bom dia a todos. Ontem eu estava assistindo uma palestra do nosso querido amigo do board do Rotary Internacional,
Patrick, e ele comentou conosco que o importante é a gente falar da história. E eu tenho uma história muito gratificante dentro de Rotary. Eu comecei em Rotary aos 65 anos. Não que eu tenha essa idade, eu sou bem mais novo. Mas o meu pai fundou o meu clube numa cidade que era São Paulo e se transformou em um município denominado Osasco. Ali eu comecei a aprender Rotary com as maiores personalidades à época. Eram médicos, dentistas, advogados, empresários do comércio, dos serviços, da indústria. E eu fui captando vagarosamente tudo aquilo que nós precisávamos saber a respeito de Rotary. Hoje eu vejo que existem alguns problemas. Primeiro, estou no Rotary, mas não sei o que é o Rotary. Eu conheço o nome da prova quádrupla, mas não sei o que é a prova quádrupla. Eu conheço os objetivos do Rotary, mas eu não sei quais são os objetivos na sua profundidade. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, que os clubes tenham rotarianos que sejam líderes profissionais para que nós possamos nos relacionar dentro das nossas reuniões e a partir dessas reuniões e dos diálogos que nós fazemos, nós poderemos encontrar a forma de agirmos dentro das nossas comunidades. A educação está com grandes problemas, principalmente na saúde mental hoje. A saúde é uma consequência horrível que nós sentimos em todo o Brasil, e assim sucessivamente. Mas, quando o Henrique me pede, através do companheiro que nos pediu essa pergunta, a respeito de novas lideranças, eu acho que ela começa no clube. Eu vejo que às vezes existem inúmeros treinamentos, inúmeros congressos, inúmeros seminários dentro dos nossos distritos, mas na realidade esses seminários não são para aqueles que conhecem Rotary e dificilmente eles conseguem captar do dia para a noite. A gente só consegue captar, seja na área de educação, de saúde ou de demais setores da economia. Eu só posso captar quando eu estou amadurecido. E o último detalhe que eu gostaria de colocar para vocês é a respeito das lideranças. Nós precisamos, através do board, através dos diretores que estão em exercício, que nós saibamos procurar a melhor liderança para dar liderança aos nossos associados. Não adianta eu querer pegar uma pessoa por amizade, não adianta eu trazer um rotariano porque ele é meu amigo, mas sim, eu tenho que destacar aqueles que são os melhores para treinar nos distritos, no Rotary Internacional, nos diversos distritos do país e com toda a importância que o Rotary merece. Como disse os nossos antecessores aqui, o Rotary é uma solução para o mundo, desde que nós saibamos aplicar o que é o Rotary: a justiça, a verdade, a compreensão, a busca da paz entre todos os povos e também os objetivos que nós temos. Para isso, eu agradeço imensamente, Henrique, a sua colocação a nós e te desejar um excelente final de instituto, que para mim foi um dos melhores que eu já passei. Muito obrigado.